Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à videoaula na qual iremos apresentar as orientações para a elaboração do Plano Municipal de Contingência de Proteção e Defesa Civil, o PLANCON. Você sabe o que é um Plano Municipal de Contingência de Proteção e Defesa Civil e qual a sua finalidade? O PLANCON deve ser elaborado com antecedência, a fim de orientar e facilitar as atividades de preparação e otimizar as atividades de resposta em um determinado cenário de risco. A elaboração de um plano desta importância é um processo complexo e dinâmico que vai exigir ampla participação de diferentes organizações. A fim de apoiar os municípios nessa construção, a Secretaria Nacional de Defesa Civil, SEDEC, elaborou 9 passos a fim de promover um entendimento sobre o processo de execução do PLANCON, que contempla desde a decisão pela sua elaboração até a revisão final. Então vamos iniciar nossa caminhada? O primeiro passo trata da decisão pela elaboração do PLANCON e pela definição do cenário de risco a ser contingenciado. Essa decisão pode ser tomada com base na recorrência dos desastres, através da percepção do risco ou pela obrigação legal. A Lei 12.608, de 2012, trata sobre a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que indica a competência municipal acerca da elaboração do plano. Uma vez que essa decisão foi tomada, é necessário definir o cenário de risco que será trabalhado no plano. Poderão ser considerados a totalidade dos riscos identificados ou trabalhar na contingência do tipo de risco com maior probabilidade de ocorrência ou na que possui o maior grau de perda e dano associado. É importante definir o cenário de risco de acordo com o tipo de ameaça, seja ela natural, tecnológica ou social. As ameaças naturais possuem origem na dinâmica da natureza, mais especificamente as climáticas, meteorológicas, hidrológicas e geológicas. São chuvas, tempestades, inundações, alagamentos e enxurradas e os movimentos de massa. As ameaças tecnológicas estão relacionadas a acidentes que podem envolver vazamentos de produtos químicos, explosões, incêndios, colapsos de edificações, entre outros. Já as ameaças sociais têm relação com a condição humana, sua cultura, religião ou mesmo com fatores políticos. Cabe ressaltar que a decisão de elaborar o PLANCON é de responsabilidade do chefe do Executivo Municipal, já que é o prefeito o responsável por executar a lei em âmbito municipal. Entretanto, esse trabalho deve contar com a colaboração de entes públicos e privados. Assim, para que o PLANCON possa receber contribuições de membros da sociedade civil, técnicos municipais e pesquisadores, é indicado a formação de um grupo de trabalho para iniciar o planejamento de modo participativo. Agora, vamos para o segundo passo. Neste passo, vamos falar sobre a formação do grupo de trabalho, GT, que vai definir o cronograma de atividades ao longo desta construção. Para formar o GT, devem ser considerados os atores que atuam na emergência, levando em conta o cenário de risco que será trabalhado. Vamos observar as atividades que são demandadas em situação de resposta. Busca, resgate e salvamento, socorro e assistência, comunicação, engenharia e infraestrutura, gestão de abrigos, logística humanitária, transporte, segurança pública e de pesquisa e avaliação. Como algumas dessas atividades são missões específicas de uma instituição, ao passo que outras são realizadas por diversos órgãos em diferentes níveis de governo, é importante contar com a participação de todas as entidades que atuam no município, seja ela de atuação municipal, regional, estadual ou federal. Na composição do GT, se orienta que cada instituição indique um membro titular e outro suplente.
Estes representantes também irão definir o cronograma de atividades com os responsáveis, metas e prazos para a confecção e validade do Plancon. Também poderão compor o Grupo de Ações Coordenadas do município, ou seja, o GRAC municipal, grupo que deve atuar nas ações de preparação e no gerenciamento de um desastre. A fim de acionar o GRAC de modo rápido e adequado ao tipo e intensidade de um desastre, deve ser elaborado um plano de chamada. Basicamente, é um quadro contendo o nome da instituição, nome do representante, o cargo, o endereço e contatos de e-mail e WhatsApp, por exemplo. O plano de chamada é acionado quando os representantes precisam ser localizados para compor um gabinete de crise em situação de resposta. Este plano de chamada é o primeiro produto do Plancon. Agora podemos caminhar para o terceiro passo. Neste passo, o GT deve analisar o cenário ou os cenários de risco, definidos no primeiro passo. Para esta análise, devem ser pesquisados dados históricos sobre os desastres que atingiram o município, a fim de avaliar sua recorrência e magnitude. Essas informações podem ser adquiridas junto à Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, entrevista com moradores mais antigos, pesquisas em notícias e jornais, consultas no Sistema Integrado de Informações de Desastres, S2ID. Também é preciso definir a territorialidade do plano e avaliar as vulnerabilidades dos seus ocupantes. Este levantamento será importante para definir os níveis de criticidade, equipes de atendimento e protocolos de ativação. Como estratégia de promoção de autoproteção, a Defesa Civil de Santa Catarina disponibiliza orientações para a criação do Plano de Emergência Familiar, PLAF, para que as famílias estejam preparadas para situações de emergências. A tipologia e as construções instaladas no cenário de risco também podem ser avaliadas. É preciso analisar e definir quais delas poderão ser usadas como recurso ou que, na verdade, se tratam de instalações inseridas em áreas de risco. É necessário também definir os padrões de normalidade em cada cenário analisado para indicar os limiares críticos a fim de monitorar sua evolução. Pois quando os padrões de anormalidade forem atingidos, serão necessários ativar protocolos de atuação pré-estabelecidos e acionar tomadores de decisão em cada nível. O cenário de risco é o segundo produto do Plancon. Agora podemos caminhar para o quarto passo da nossa jornada. Neste passo, vamos definir as ações e procedimentos do plano. Finalizada a avaliação do cenário de risco, é a hora de começar a construir o documento formal do Plancon. Vamos levantar recursos, definir ações de monitoramento, sistemas de avisos, alertas e alarmes e estabelecer protocolos de atuação. Para cada cenário de risco identificado, devem ser consideradas atribuições ou tarefas, ou seja, o que fazer, critérios de ativação do plano, quando fazer, responsáveis, quem faz e, finalmente, recursos com o que fazer. Esses critérios devem ser considerados desde a ativação até o encerramento da situação crítica, avaliando os recursos humanos, materiais, financeiros e tecnológicos, disponíveis no local conforme o planejamento. Devem ser considerados como recursos humanos todo o pessoal administrativo e técnico, e como recursos materiais as instalações, veículos e viaturas, além de equipamentos e ferramentas. EPIs, materiais de sinalização e segurança, vestuários adequados e outros itens necessários para cada função. Outro destaque importante é que os recursos devem ser levantados em sua totalidade, pois a definição da mobilização, emprego e desmobilização destes estará a cargo do gabinete de crise montado para o gerenciamento do desastre.
As atividades de monitoramento visam buscar e interpretar dados e informações coletadas por sensores e equipamentos que são analisadas buscando antever condições com risco de desastre para emitir avisos e alertas. O monitoramento preventivo inicia na fase de pré-impacto, no intervalo entre o pronunciamento e o impacto do desastre. Durante a ocorrência do desastre, continua para o planejamento das ações de resposta e, após o evento, os dados do monitoramento são utilizados para caracterizar a decretação de situação de emergência ou de estado de calamidade pública, quando for o caso. As ações de monitoramento serão determinadas de acordo com a definição dos limiares críticos, ou seja, quando a situação deixa a condição de normalidade e passa a exigir atenção e a atuação das entidades. Cada limiar determina um nível de mobilização. Observe, no nível de normalidade, os limiares críticos se encontram dentro dos padrões de segurança. As ações estão voltadas ao monitoramento de rotina e às ações de prevenção. No nível de observação, os padrões se encontram um pouco mais acima do nível de segurança, mas podem ser corrigidos ou suportados com recursos locais e equipes regulares. Entretanto, devem ser ativados protocolos de preparação para a emergência. No nível de atenção, os padrões se encontram fora do nível de segurança estabelecido e com cenário prospectado de agravamento da situação, havendo a necessidade de organizar ações integradas para uma efetiva resposta. No nível de emergência, os padrões de segurança estão muito além da normalidade estabelecida e da prospecção de cenário duradouro da situação, onde há necessidade de estabelecimento de operações de resposta complexas e integradas. Onde a situação foge do controle e da capacidade de resposta, se considera que foi atingido o nível de calamidade, no qual todo o apoio disponibilizado se torna necessário. Após serem definidas as ações de monitoramento e os limiares críticos, é hora de discutir como serão acionados e emitidos os avisos, alertas e alarmes. Os níveis dos avisos seguem uma matriz de risco que considera a proximidade e a severidade do evento. Quanto mais severo e mais próximo, maior o nível do aviso. A Defesa Civil de Santa Catarina atua com 3 níveis de avisos, de acordo com uma matriz de risco. Observação, severidade moderada, perigo para algumas atividades. Atenção, severidade alta, perigo para diversas atividades. Aviso especial, severidade muito alta, grande perigo para todas as atividades. Diferente do aviso, o alerta é uma notificação para comunicar situações onde há risco iminente. Já o alarme é usado para situações prestes ao impacto do desastre. Qualquer ferramenta pode ser usada como alarme, como, por exemplo, carros de som, sinos de igreja, rádios locais, sirenes de viatura, enfim, o que estiver à mão com o objetivo de salvar vidas. A Defesa Civil de Santa Catarina possui um serviço de monitoramento 24 horas responsável pela emissão de avisos e alertas à população através de serviço gratuito. Para que o cidadão receba os avisos e alertas da DCSC emitidos no seu celular, é necessário que ele envie uma mensagem de SMS para o número 40199, informando apenas o CEP da localidade para a qual deseja receber os avisos. Os avisos e alertas também são disponibilizados nas redes sociais da Defesa Civil, no Instagram, Facebook, YouTube e Twitter. Cada cenário de risco irá determinar diferentes limiares críticos e, consequentemente, outros níveis de mobilização.
Em um cenário de risco hidrológico a respeito de um rio que corre no município, o nível normal seria considerado até o limite do extravasamento de seu leito, no nível amarelo. Já com seu transbordamento causando alguns problemas, como dificuldade no trânsito e inundação em moradias lindeiras, ações de emergência locais seriam demandadas e suficientes. Ao passo que, em um cenário com grande inundação, haveriam ocorrências de alagamentos e enxurradas em vários pontos e, portanto, ações integradas com a atuação de múltiplas agências seria necessário para o retorno da normalidade, além do constante monitoramento da chuva e do escoamento do rio. Entretanto, caso o cenário de risco trabalhado for a respeito de ameaças tecnológicas, os critérios de monitoramento e deflagração de atuação e, consequentemente, as agências atuantes seriam modificados substancialmente. Portanto, para cada cenário, os critérios são diferentes. Uma vez definido o cenário ou cenários de risco, os mesmos constarão no plano, cada um com seu sistema de monitoramento e plano de chamada. Agora é necessário estabelecer o protocolo de ativação do PLAN-COM. Para isso, deve ser considerado para seu acionamento a indicação de quando os limiares críticos estiverem sendo alcançados ou quando os avisos e alertas indicarem a proximidade de uma situação mais grave. Acionar o plano de chamada, definir o local onde será montado o gabinete de crise, definir a agência líder conforme o nível e tipo de crise, definir a instalação do posto de comando próximo à área afetada, definir as ações prioritárias de resposta e como a comunidade será acionada ou evacuada conforme o caso. Para a gestão da crise, a Defesa Civil do Estado indica a utilização do Sistema de Comando de Operações, SCO. O SCO é uma ferramenta que indica, entre outras ações, a definição dos responsáveis e ciclos operacionais. Para entender o funcionamento dessa metodologia e obter maiores informações, se encontra disponível no módulo de ensino à distância da Defesa Civil de Santa Catarina uma capacitação que pode ser acessada através do ambiente virtual de aprendizagem da Defesa Civil de Santa Catarina. O PLAN-COM será desmobilizado assim que forem constatadas as condições de retorno à situação de normalidade, caracterizada nos cenários de risco previstos. Como no decorrer deste passo foram mapeados os recursos e seus responsáveis, temos em mãos o protocolo de ativação do PLAN-COM, que é o terceiro produto do Plano Municipal de Contingência. E com a definição dos limiares, sistemas de monitoramento e alerta, os protocolos de mobilização, temos o quarto e último produto do PLAN-COM, que é o Plano de Ação de Emergência. Neste momento, está finalizada a primeira versão do PLAN-COM e podemos partir para o próximo passo. Neste passo, vamos falar sobre as estratégias de disponibilização do plano a fim de receber contribuições da sociedade em geral. É necessário disponibilizar uma versão do documento omitindo informações sensíveis, como os dados pessoais e telefones de contato que constam no plano de chamada, para que o PLAN-COM possa receber contribuições de qualquer parte interessada. É importante também determinar um prazo para receber essas contribuições. Ao fim deste período, as informações mais relevantes devem ser submetidas ao GT, para a preparação da audiência pública de validação do PLAN-COM. Esse é o nosso próximo passo. A audiência pública é uma reunião aberta para o debate final e a prestação de contas do Plano Municipal de Contingência de Proteção e Defesa Civil. Essa reunião deve contar com a participação dos integrantes que o produziram o documento. Essa ação é prevista na Lei Federal número 12.608 de 2012, onde no artigo 22, parágrafo 6º, define:
O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil será elaborado no prazo de 1 ano, sendo submetido à avaliação e prestação de contas anual, por meio de audiência pública com ampla divulgação. Após a audiência pública e contendo eventuais adequações advindas da reunião, todos os representantes devem assinar a folha de validação, que é parte do documento final do Plancom. Realizada essa etapa, vamos partir para um novo passo. Para a divulgação, podem ser disponibilizadas versões na íntegra, destinadas a autoridades e gestores, e versões digitais ou impressas em formato resumido, voltado ao público. Também recomenda-se que o documento final do Plancom seja publicado no Diário Oficial do município. Vamos partir para o próximo passo? Com o plano validado, o trabalho não finaliza. Há uma última e importante etapa, que é a sua operacionalização. Ela deve ser realizada através de um exercício simulado. Sua realização está prevista na Lei 12.340, de 1º de dezembro de 2010, alterada e complementada pela Lei 12.983, de 2 de junho de 2014. Os principais objetivos de um exercício simulado são treinar todos os envolvidos na execução prática de suas tarefas e responsabilidades, avaliar as ações e procedimentos planejados e suas reais condições de execução e realizar ajustes e correções para adequar ou mesmo ampliar o Plancom a novos cenários de risco. Após a validação e especialmente com os aprendizados do simulado, é necessário verificar o quanto o Plancom pode e deve ser melhorado. É possível prever a realização de revisões programadas a cada 1 ou 2 anos. E assim, chegamos ao final dessa caminhada de 9 passos para a construção do Plancom. Vamos rever nossa caminhada? Vamos rever os 9 passos divididos por tarefas e produtos. A decisão pela elaboração do Plancom deve ser motivada pela recorrência de desastres, pela percepção do risco ou pela obrigação legal. Também deve ser definido o cenário de risco a ser trabalhado. Assim que o GT for estabelecido, ele deve definir o cronograma de atividades, considerando que este grupo será composto por representantes de diversas instituições. Esse momento pode e deve ser aproveitado para a composição do GRAC municipal e para a formatação do plano de chamada. Neste passo, o GT deve levantar informações sobre o território, ameaças, exposição, vulnerabilidade e capacidade de enfrentamento. Aqui se define o cenário de risco. Neste passo, são definidas as ações e procedimentos do Plancom. 2 tarefas devem ser realizadas nesse momento: o levantamento do mapa de recursos com as atribuições e responsabilidades. Isso determina o protocolo de ativação do plano. Outra tarefa é a definição dos limiares críticos, ações de monitoramento, sistemas de avisos e alertas e protocolos de mobilização. Essa tarefa vai definir o plano de ação de emergência a ser executado dentro do Sistema de Comando de Operações, SCO. De posse dos 4 produtos, se obtém a primeira versão do Plancom. Com a versão inicial finalizada, o Plancom deve ser colocado em consulta pública. Após a consulta pública, o Plancom deve seguir para uma audiência pública de avaliação e prestação de contas. Para a divulgação, devem ser adotadas estratégias de difusão de versões digitais e impressas, além de publicação em Diário Oficial do município. Também deverão ser observadas a distribuição de versões na íntegra de caráter reservado. A operacionalização do plano deve ser realizada com a preparação de exercícios simulados.
Então chegamos ao final da nossa videoaula, onde vimos os passos de elaboração do Plancon. Esperamos que você tenha gostado e possa implementá-lo em seu município. Um abraço e até a próxima. E lembre-se, Defesa Civil somos todos nós.